parceiro? Tudo bem com você? Tamo aí. Boa tarde, Samuel. Tudo bem? Acho que todo mundo quer saber de primeiro de você, se você está bem, como é que foi essa questão da virose, ter ficado fora desse jogo, se você já está ok para sábado voltar a equipe do Ceará contra o Corinthians. Boa tarde. Boa tarde. Tô bem, graças a Deus. Passei alguns dias aí muito mal, mas graças a Deus consegui recuperar, né? Tô conseguindo recuperar o meu peso, né? Voltei a treinar aí no sábado, né? Um treino leve, mas a partir de hoje já volto a treinar com o grupo aí, firme e forte aí para dar continuidade no trabalho. Samuel, você não teve a oportunidade de enfrentar o Corinthians lá no ano passado, né? Não tinha chegado ao Ceará ainda. E eu te pergunto, o que vocês esperam desse Corinthians, uma forte equipe, como a gente sabe, né? Tá ali nas cabeças, é a melhor defesa da competição. O que vocês esperam para essa partida? O que vocês esperam encontrar na arena? A gente sabe da força que o Corinthians tem na arena, né? E a gente sabe que a equipe do Corinthians sempre é uma equipe muito sólida, uma equipe que toma poucos gols, né? Não à toa que é a melhor defesa. A gente espera encontrar bastante dificuldade, né? nesse jogo de sábado, mas a gente espera fazer um bom jogo, poder, né, furar essa defesa, essa forte marcação do Corinthians, para que a gente possa conseguir fazer os gols e conseguir esses 3 pontos que vai ser importante para a gente dentro do campeonato. Ô Samuel, boa tarde. O Anderson, quando foi apresentado aqui, falou sobre que o campeonato era um campeonato de regularidade, era um campeonato que não importava como começava, mas como terminava. Que lições tirar desse momento de derrotas, né? A maior sequência de derrotas até o momento do Ceará na competição, e também pega uma partida muito difícil contra o Corinthians. O que extrair de positivo, se vocês já conversaram alguma coisa depois desse momento ruim na competição? Ainda não deu tempo de conversar, porque, né, vou encontrar o grupo hoje, depois desse período que eu fiquei fora, e eu acho que a gente, né, enfrentou uma maratona muito difícil no campeonato. A gente pegou, né, um jogo contra o São Paulo fora de casa, depois você pega o Flamengo dentro de casa e o Atlético Paranaense, que é uma equipe muito difícil de se vencer na Arena da Baixada. Claro que a gente não queria esses resultados, né? Foram resultados que, né, deixou a gente bastante chateado, porque a gente não esperava essas 3 derrotas. Mas a gente sabe que poderia acontecer no campeonato, né? Então, a gente ter a cabeça no lugar, a gente não pode desesperar por causa dessas 3 derrotas que a gente teve. Tem que ficar chateado, sim, né? A gente dentro, né, um com o outro aqui, se cobrar, porque a gente não pode ter 3 derrotas consecutivas, mas é saber que a gente não pode também se perder, porque o primeiro turno, né, faltam duas rodadas, né, para terminar o primeiro turno, então ainda tem um longo campeonato pela frente. Então é colocar a cabeça no lugar, ver onde a gente tem errado, se cobrar dentro de campo, para que a gente já comece a reagir nesse jogo de sábado já em cima do Corinthians. Samuel, eu não vou te perguntar se essas 3 derrotas consecutivas incomoda, preocupa, porque a gente sabe que isso preocupa qualquer equipe, não só o Ceará. Mas eu te pergunto, como trabalhar você e os jogadores para que, de repente, esses resultados adversos não possam entrar em campo na partida contra o Corinthians e vocês focar somente no Corinthians? A gente sabe que a gente passou um ano muito difícil, quem estava com a gente no ano passado. Então a gente sabe que a gente está muito vivo no campeonato, né? Então, como você falou, a gente não está satisfeito porque são 3 derrotas, cara. Então, dentro de um campeonato tão difícil como que é o Campeonato Brasileiro, a gente não pode ter essas 3 derrotas seguidas. Então, como eu falei, a gente tem que se cobrar entre a gente, né? Colocar a cabeça no lugar, não achar que tá tudo perdido, que tá tudo errado, não. Dar continuidade do trabalho, elevar mais o nível de concentração e ir em busca dessa vitória, cara, em cima do Corinthians. Não adianta a gente também ficar se lamentando do que passou, porque não vai voltar.
A gente tem um Corinthians aí no sábado para jogar, então a gente tem que pensar somente no Corinthians agora em busca dessa vitória. Né? Eu sei que o jogo é fora de casa, é um jogo muito difícil, a equipe do Corinthians é muito difícil de bater o Corinthians na arena, só que a gente já provou para a gente mesmo que a gente consegue, porque a gente conseguiu vencer o Corinthians dentro da arena do Corinthians, então a gente precisa dessa vitória, e como já vencemos, eu acredito que se a gente elevar o nosso nível de concentração, a gente vai em busca desses 3 pontos e a gente vai conseguir. Ô Samuel, boa tarde. Ainda faltam 2 jogos, né, para a virada do turno. O time tem a condição de chegar aos 26, que seria uma marca muito boa, né, acima até, imagino, da marca desejada para se manter, quem sabe, na frente no Campeonato Brasileiro. Mais atenção, ainda mais atenção por ser uma reta final de turno e chegar a essa marca tão importante, de repente mais de 25 pontos, vencendo essas 2 próximas partidas, uma fora contra o Corinthians e depois diante da equipe... Agora eu esqueci, Botafogo em casa, é isso. Então, a gente está... Esse é o nosso objetivo, né, cara? É em busca desses 6 pontos, né? Mas, como eu falei, a gente tem que estar bastante focado na equipe do Corinthians, né? Deixar o Botafogo para depois, porque eu acho que a gente tem que, desde o início do jogo, a gente está pensando jogo a jogo. Então, a gente tem um jogo muito difícil, né, contra o Corinthians, mas a gente sabe que a gente pode vencer a equipe do Corinthians na arena. Então, ter os pés no chão, trabalhar firme essa semana, né, concentradinho aí, ver a estratégia que o professor vai passar para a gente, para que a gente possa conseguir um grande resultado em cima do Corinthians. Ô Samuel, essas 3 derrotas seguidas não abala com a cabeça do jogador, com o psicológico do jogador, essas 3 vitórias seguidas, ou derrotas seguidas? É ruim você trabalhar em cima de um resultado negativo, né, cara? Porque quando você tem resultado negativo, dificilmente o jogador entra em campo confiante, querendo arriscar um pouco a jogada, porque fica pensando muito na derrota. Mas eu acho que a minha equipe é madura para absorver isso. Eu acho que fizemos 2 jogos ruins aí contra o Flamengo e Atlético. Então, eu acho que a gente tem que juntar os cacos, ver o que a gente errou nesses jogos, nessa partida, e não cometer contra o Corinthians. E como eu falei aqui, a gente está bem concentrado para ir em busca dos 3 pontos lá em São Paulo. Samuel, a gente sabe que no esporte de alto rendimento, quando um jogador, um atleta tem uma doença, perde um pouquinho, né? Você acha que já vai dar para recuperar hoje, já vai estar em uma ótima condição, 100%, ou é ao longo da semana que você vai ganhar condição para atuar bem no próximo final de semana contra o Corinthians? Eu acredito que é ao longo da semana, porque essa semana após o jogo do Flamengo eu não treinei nenhum dia, né, cara? Não consegui treinar nenhum dia, perdi muito peso, então eu acho que a partir de hoje, que eu vou até treinar com a equipe, eu acho que eu vou ganhando esse peso que eu perdi, mas eu acredito que contra o Corinthians no sábado eu já estou 100% para jogar, assim. Nessa questão de vencer, o Ceará tem uma dificuldade que é fazer gols. O Ceará só fez 15 em 17 jogos, né? A média é inferior a um gol por partida. Se a gente for focar nos jogos fora de casa, que é o caso do jogo contra o Corinthians, o Ceará só fez 4 gols fora de casa em 8 jogos. Quer dizer, quase 50% só das partidas que o Ceará teria marcado. Como ele fez 2 contra o Avaí, na verdade só marcou 3 em 3 jogos dos 8 que disputou fora de casa. Como é que você vê essa dificuldade da equipe marcar gols, do time marcar gols? Também dentro, mas em alguns jogos goleou, então acaba parecendo um pouco mais. E, principalmente fora de casa, fazer gols. Por quê? Eu acho que... a gente já conversou entre a gente. Eu acho que a gente está precisando mais finalizar a jogada, né? A gente está conseguindo ter um posicionamento muito bom na hora da marcação. Só que eu acho que a nossa saída, às vezes, a gente não está conseguindo finalizar a jogada. Às vezes,
a gente toca para um, para o outro, e às vezes a gente não consegue finalizar a jogada. Às vezes acaba perdendo a bola. Então, eu acredito que e isso não somente fora de casa, mas dentro de casa também. A gente se cobra muito sobre isso. E quando eu falo assim, eu não estou falando só do ataque, estou falando geral. Às vezes até quem vem de trás com a bola, às vezes não está conseguindo finalizar, está perdendo a bola antes de a gente concluir a gol, ou conseguir um cruzamento, ou um passe para deixar na cara do gol. A gente não está conseguindo fazer essa jogada. Então, eu acho isso muito difícil, você perdendo, não conseguir finalizar a jogada, você fazer o gol. Então, acho que a gente está pecando muito nisso, né? Mas a gente já tem conversado entre a gente sobre isso, e a gente vai consertar para que a gente possa aumentar esses números de gols marcados. Estava lendo, inclusive, os teus números em relação a finalizações, eles não são ruins, principalmente para um lateral. Não, você não é um atacante, né? Você é um jogador que visita a área o tempo todo. Mas você tem 7 finalizações, só fora de casa você tem 7 finalizações, 3 delas em direção ao gol. Mas eu me lembro que os goleiros têm ido muito bem contra as tuas finalizações, não é? Acho que não gostam muito de mim, não, né? Mas a gente trabalha, né? Trabalha bastante essa chegada da defesa ali no ataque para ser um homem surpresa, né? E como você falou, né? Eu lembro que acertei algumas dessas no gol e os goleiros foram felizes na finalização, né? Mas aí é treinar para que a gente, quando tiver essa oportunidade, não dá chance para o goleiro defender. Samuel, ainda falando dessa sequência de jogos aí que falta para terminar o primeiro turno, o Ceará, dos 10 primeiros colocados, fazendo uma rápida análise aqui, ele jogou 8 vezes, né? Joga agora contra o Corinthians e o Botafogo. Dos 8 jogos foram 6 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Só a vitória contra a equipe do Palmeiras, né? O Ceará, muito se diz que disputa ali a permanência na Série A, uma vaga na Sul-Americana, ou seja, seria ali entre o 11º e o 14º lugar da competição. Mas como fazer essa análise desses confrontos contra essas equipes, né? A gente repete várias vezes que são jogos difíceis, são jogos em alto nível, mas são 2 pedreiras aí que vêm pela frente, um retrospecto negativo contra equipes que estão no bloco de cima do campeonato. Como interpretar esses dados aí também? A gente tem que ir contra, né, tudo isso, né? A gente sabe que o futebol ele é muito dinâmico, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Não somente você jogar com equipes que estão na parte da frente, mas quem às vezes está na zona de abaixamento também é muito difícil você se enfrentar, né? Mas eu acredito que a gente, né, alguns jogos faltou um pouquinho de sorte, mas também, né, até o próprio jogo contra o Flamengo e agora o Atlético, acho que a gente não conseguiu jogar tão bem como a gente vinha jogando. Mas é esquecer esses números, né? A gente não pode entrar em campo pensando nesses números, porque cada jogo é um jogo diferente, né? E eu acredito que esse jogo do Corinthians também vai ser um jogo diferente. Então a gente saber do nosso potencial, daquilo que a gente vem fazendo, do nosso trabalho, acreditar no nosso trabalho, acreditar no trabalho que o professor Anderson vem passando para a gente, e ir em busca dessa vitória em São Paulo. Samuel, você esteve aqui no clube no final de semana ou ficou em casa descansando? Estive no clube, trabalhei. E então imagino que você saiba também da condição dos outros jogadores que não puderam estar lá em Curitiba, o Leandro e o Luiz Otávio. Você acha que vocês 3 vão estar prontos para o jogo de sábado? Cara, acredito que sim, mano. Acredito que sim. O Leandro é mais uma preocupação também por ter sido uma pancada na cabeça, né? Tem que ter uma observação maior aí. O Luiz Otávio vem trabalhando, né, na fisioterapia muito forte. Só que, né, ele teve evolução, só que a gente sabe que é muito, né, difícil quando você tem um entorse assim, muito grave como foi o dele. Mas eu acredito que sábado ele vai estar nos ajudando dentro de campo. Só uma pequena discussão aqui, né? Mas tudo bem. Samuel, queria falar com você o seguinte. Além da questão que estava falando dos poucos gols, né? 3 derrotas seguidas na competição, né? O que já foi falado aqui em relação a alguns dias,
2 semanas mais ou menos, vocês estavam numa situação muito cômoda. 20 pontos, havia 5 rodadas pela frente, o Ceará naquela de que ele poderia chegar a uma pontuação que seria acima da metade daquilo que se precisa para uma manutenção na Série A do Brasileiro. Como o Catribe falou há pouco, há 2 jogos, ainda é possível fazer essa pontuação, mas agora a coisa bem mais complicada, com só um jogo em casa e o outro jogo fora de casa. Essa questão das 3 derrotas e essa situação que parecia tão positiva e que agora começa a se ver com mais dificuldade, ela começa a pressionar um pouco vocês em relação a esses jogos que restam no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Ah, não. Eu, sinceramente, eu acho que não, porque é claro, como eu falei que no começo, a gente tem se cobrado bastante, porque você não pode, dentro do Campeonato Brasileiro, ter 3 derrotas seguidas. Então, só que eu acho que a gente também não pode jogar toda essa pressão para cima da gente. O trabalho de 3 jogos atrás está sendo o mesmo, a gente está trabalhando forte, só que infelizmente a gente não conseguiu, né, nenhuma vitória desses 3 jogos, que a gente sabia que era muito difícil. Mas também não a gente não pode jogar toda essa pressão para cima da gente, porque eu acho que isso vai atrapalhar, né, a gente no decorrer do campeonato. Como eu falei, a gente fazer uns ajustes que a gente precisa fazer e esquecer isso que passou, cara. Eu acho que não volta mais atrás essa partida contra o Atlético. Eu acho que a gente tem um Corinthians na frente, a gente tem que pensar nisso e pensar somente na vitória lá em São Paulo. Ô, Samuel, ano passado o Ceará enfrentou o Corinthians, também 11 horas, e se eu não estiver enganado, foi mais ou menos 17, 19, 20 graus, estava aquele dia em São Paulo. Mas no último sábado agora, o Grêmio jogou com o São Paulo, lá em São Paulo, com 30 graus. Você acha que esse jogo pela manhã, mesmo sendo em São Paulo, tendo tudo para estar um clima interessante, isso mais ajuda ou isso mais atrapalha? Dependendo de como tiver o tempo, acho que atrapalha, né? Claro que a gente está acostumado a jogar num calor muito forte, mas isso atrapalha porque mesmo na nossa vitória no ano passado contra o Flamengo no Maracanã, foi 11 horas também e estava um calor muito forte, cara. E eu lembro que a nossa equipe, tanto a nossa equipe, a equipe do Flamengo também estava muito cansado, até no primeiro tempo mesmo, pelo forte calor, há um maior desgaste, né? Mas isso aí a gente já conversou bastante já e são coisas que a gente só tem que aceitar, porque não mudaram e não é agora que vai mudar, né? E qual seria, Samuel, o caminho para conseguir esse bom resultado? A gente estava falando de finalizar mais, acho que é uma das coisas que você deixou como chave, né? Esse seria um dos caminhos. E para finalizar, tem que se armar uma jogada, né? Não é chegar e finalizar de qualquer jeito, né? Qual seria o caminho para que o Ceará consiga sua segunda vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro? A equipe do Corinthians é uma equipe, né, que se defende muito bem. Agora já tem conseguido atacar também, né, muitas outras equipes. Eu acho que eles vão ter alguns desfalques, né, por convocação, né? Se não me engano, acho que o Fagner não joga. Ainda não sei, mas a gente sabe que quem entra no lugar dos jogadores vestindo a camisa do Corinthians, né, são jogadores de muita qualidade, mas a gente tem que aproveitar isso, né? E acredito que a gente jogando em São Paulo, a responsabilidade vem toda do Corinthians. Então acho que a gente pode aproveitar isso, a gente defendendo bem e, como eu falei, a gente sendo inteligente no contra-ataque, sabendo aproveitar jogadas. Eu acredito que a gente vai conseguir com um bom resultado lá em São Paulo. O Samuel, essa virose realmente é forte e tirou, para mim, um dos melhores jogadores do Ceará de campo, você, né, num jogo importante daquele. Eu também já tive essa virose. É forte, realmente. Passei uma semana sem bater no Jacarepaguá. Mas você é mais novo, não sei se conseguiu você. Então, assim, a febre estava alta, cara. Tava difícil, não deu. Tive que tirar uma folga nisso aí também.
Valeu. Samuel. Obrigado. Samuel Xavier.